Neemias capítulo 8, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia, a partir do versículo 1. Neemias capítulo 8. Nós temos aqui diante de nós esse texto da palavra de Deus que fala de um grande reavivamento ou avivamento que aconteceu no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus, quando alguns anos depois da sua volta, quando eles ficaram lá 70 anos no cativeiro babilônico, e então o Senhor promove a volta do seu povo, e nós encontramos nesse texto aqui, Deus reavivando o coração daquele povo. Então a palavra de Deus diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Preste atenção nisso, meus irmãos. A leitura foi feita desde manhãzinha, do nascer do sol até meio-dia. Foi a leitura da lei. Perante os homens e mulheres e os que podiam entender, ou seja, as crianças. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asdadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e o adoraram, e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar. Senhor, que esse mesmo Espírito que atuou naquele dia, que nos mostra e que nos soa tão maravilhoso, seja também, Pai, sobre nós nesta noite, dando, Pai, entendimento da Tua palavra, dando, Pai, alegria no Espírito Santo, dando, Pai, união e consolação que vem do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Meus irmãos, como nós estamos falando aqui, já falamos, amanhã, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. 499 anos. O ano que vem, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. E Martinho Lutero deu início a esse movimento que ninguém poderia deter. Ninguém poderia deter. Porque ele não veio de homens. Ele foi um movimento que veio de Deus. E por conta disso, mesmo que governos, reis, mesmo que a força da igreja dominante na época pudesse tentar deter este movimento, ele não poderia ser detido, porque ele veio de Deus. E muito interessante para nós, porque foi lendo a palavra de Deus, foi abrindo e lendo o texto sagrado, que o Senhor então se revela a Martinho Lutero, e ele entende o Evangelho da graça. E ao entender a graça de Deus, ao entender este Evangelho, ele então, o seu coração é transformado, ele então é formado uma nova criatura, ele se encontra com a verdade, e a verdade o liberta, como diz Jesus lá em João 8:32, que nós lemos aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, foi assim também, quando a gente volta alguns séculos antes, com Agostinho, o grande mestre da igreja. Ele também, lendo a palavra de Deus, ele se encontra com a verdade, e essa verdade o liberta. Liberta de todos os seus anseios, e também de todas as suas superstições, de todas as suas crenças. Ela é libertadora, porque ela está em Cristo. Mas nós podemos citar aqui muitos vultos importantes, pessoas que se tornaram importantes na história e que foram transformadas, mas também gente comum, gente como a gente. Eu me lembro de uma história que eu li, que certo dia um bêbado andando pela rua, e novamente numa noite de bebedeira, uma noite terrível, ele chega em sua casa e, tomado então pela bebida, pela embriaguez, ele se joga na sua cama, de roupa e tudo, e desmaia ali por causa desta bebida. E ele novamente passa essa noite, e no outro dia então, já curado da sua embriaguez, ele nota que algo está preso no seu pé, no seu sapato. Ele que trouxe da rua algo preso na sua noite de bebedeira, no seu sapato. E quando ele pega então, é um folheto que continha uma porção das Escrituras Sagradas. E ele, lendo aquele texto, o Senhor se revela a ele. E ele é transformado. E tantas histórias assim, meus irmãos, e não é à toa que a própria criação do mundo, lá em Gênesis, no capítulo 1, tudo começa com a palavra de Deus: e disse Deus. E quando Deus fala, não só as coisas vêm a existir como na criação, mas quando Deus fala a um coração humano, o mais duro, o mais empedernido dos homens, a mais rebelde das criaturas, não resiste à voz de Deus. Por isso que é importante a palavra do Senhor, porque como diz Jeremias no capítulo 23, no versículo 29, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é poderosa. E quando nós olhamos para esse texto, então, da palavra do Senhor, aqui em Neemias capítulo 8, Neemias que foi governador de Judá, e ele volta, depois da volta dos primeiros exilados, alguns anos depois ele volta, de 70 anos do cativeiro, para reconstruir os muros de Jerusalém. E ali ele faz algumas reformas sociais, políticas e religiosas naquele país. E aqui então, nós encontramos, meus irmãos, no início do 7º mês, chamado a festa das trombetas, e as pessoas se reuniram então em Jerusalém, na cidade santa, e ali eles pediram, olha só, o povo pediu para que se pregasse para eles. O povo reunido ali disseram: nós queremos a pregação da palavra de Deus. Nada significativo acontece sem que esteja envolvida a palavra de Deus. Nada duradouro
dentro do reino de Deus pode acontecer. Qualquer movimento está fadado ao fracasso se a palavra de Deus não estiver envolvida. E eles pedem: leia a palavra de Deus para nós. Eles estavam sedentos. No versículo 1 dizem: chegando o 7º mês, que era a festa das trombetas, e eles então se reuniram, vai dizer ali, o povo se ajuntou como um só homem na praça e diante da porta, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, para que fosse lido. Tem muita gente que foge do sermão, né? Na hora do sermão, ele dá um jeito de passear lá fora, ou dá um jeito de pensar em alguma coisa, mas é que o povo, ele quer ouvir, eles tinham sede da palavra de Deus. E ele inicia então a leitura, interrompendo de vez em quando para dar explicações, porque o texto estava em hebraico, como ele diz lá no versículo 8, o texto estava em hebraico, e ele tinha que parar de vez em quando, porque o povo, depois do cativeiro, eles não falavam muito bem o hebraico, falavam o aramaico, que era uma derivação. Então de vez em quando ele tinha que parar e dar uma explicação: olha, isso aqui significa isso, e então ele ia explicando ao povo a língua que o povo falava. E na Reforma Protestante é uma coisa interessante, porque a Bíblia, ela não tinha acesso ao povo, ela era escrita em latim, e o povo não tinha acesso a essa língua, a não ser as pessoas do clero, do alto clero. Então a primeira providência da reforma foi a tradução da Bíblia para a língua do povo, para que o povo pudesse pegar esta palavra, para que ele pudesse ouvir então os seus pastores lendo esta palavra e dissesse: agora eu entendo esta palavra. Isto foi um movimento de Deus. Deus então estava ali. Irmãos, a restauração, é isso que eu quero falar rapidamente nesta noite, a restauração pela palavra de Deus. Qualquer restauração que se diga espiritual, ela tem que acontecer pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o versículo 9 do texto que nós estamos vendo: só as escrituras sagradas podem restaurar a nossa comunhão com Deus. Preste atenção nisto, meus irmãos. Só as escrituras sagradas, só a Bíblia, com os seus 66 livros, pode restaurar a nossa comunhão com Deus. As escrituras dizem que nós nascemos inimigos de Deus por causa do pecado. O pecado então nos afasta de Deus. Isaías 59 vai dizer para nós: os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o versículo 9 desse texto, ele diz assim para nós: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei, as palavras da lei. Irmãos, essa palavra que eles ouviram, que tocou seus corações, que os colocaram em pranto diante de Deus, nos mostra que, mesmo perdido, a nossa comunhão com Deus, ela pode ser restaurada. Foi o que aconteceu com Davi. Quando a gente lê o Salmo 51, que Davi escreve depois de um período muito escuro, difícil na sua vida, período esse que ele adultera, e nesse período que Davi então se desvia de Deus, que deixa a palavra de Deus de lado, se envolve com uma mulher, é um período de silêncio na vida deste homem. Nada foi produzido nesta época. A harpa de Davi ficou silenciosa neste período negro
da sua vida. Isso acontece conosco, meus irmãos. Você sendo crente, ou você ainda não sendo crente, mas quando você está sem comunhão com Deus, é um período negro, é um período de silêncio, nada importante e significativo, espiritualmente falando, é produzido na sua vida, tudo é silêncio em relação a Deus. Você pode até tentar se enganar, mas não há produção significativa, abençoada na sua vida. Não há crescimento espiritual até que você se achegue a Deus, até que essa comunhão rompida seja restaurada diante do Senhor. Então o povo ali chorava, eles choravam, porque o Senhor estava mostrando a eles não só o seu pecado, mas que ele poderia ser reconciliado. E como isso é verdade, meus irmãos, na nossa vida. Eu quero ler um salmo, Salmo 19, enquanto a gente vai abrindo nesse salmo, Salmo 19, versículos 7 a 9, eu vou pedir aqui, vou convidar aqui a equipe de canto, já está previamente combinado com eles, viu? Não é nenhuma surpresa, a equipe de canto, eles vão cantar um cântico aqui, baseado no Salmo 19, Salmo 19, versículos 7 ao 14, enquanto nós vamos ler aqui, eles vão tomar aqui a sua posição, e a palavra de Deus, preste atenção neste salmo, e depois nós vamos ouvir a música. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos ouvir essa música. Se você souber, pode cantar junto, em nome do Senhor. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o
Assim como aquele período na vida de Davi foi um período seco, a sua alma estava seca. Isso pode acontecer conosco. Muitas vezes, por estarmos sem esta comunhão com o Senhor, nós começamos então a valorizar o nosso tempo para outras coisas e não para Deus. E assim nós começamos a chamar o tempo de nosso, o meu tempo, as coisas de as minhas coisas. Nada mais é para Deus, nada mais é para o Senhor. Não há tempo para o Senhor, não há tempo para as coisas de Deus, e nada mais é para o Senhor. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 3, quando Ele fala com os seus discípulos, Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu já tenho falado. Isso aconteceu com aquele povo, meus irmãos. Não era suficiente apenas uma reforma política, não era suficiente apenas uma reforma social, era necessário uma reforma espiritual, uma restauração no coração daquele povo. Choravam ao ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. O versículo 10 e 12 desse texto, volte lá na sua Bíblia, Neemias capítulo 8, versículo 10 e o versículo 12, nos fala então que a restauração pela palavra de Deus, ela não só restaura a nossa comunhão, mas ela renova a nossa alegria. E ela renova a alegria da salvação. Há muitos de nós, ou alguns de nós, que já não são mais alegres como outrora, que já não tem mais aquele gozo no Senhor, aquela alegria no Senhor. Então a palavra de Deus é que faz isso. Não são movimentos, não é culto de libertação, não, é a palavra de Deus. E o versículo 10 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas e tomai bebidas doces. Está aqui a fonte do que, por que crente gosta de churrasco com refrigerante, né? Está a explicação aqui: carnes gordas e bebidas doces. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o versículo 12 diz assim: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Meus irmãos, quando a palavra de Deus, ela é lida, como Apocalipse capítulo 1 diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra. Quando a palavra de Deus é lida, é entendida, é explicada como se deve, ela gera sim no nosso coração aquele sentimento de que nós estamos tão falhos com Deus, mas ela gera esperança, ela gera esperança. E aqui o povo se entristeceu, mas eles disseram: olha, não se entristeçam, porque Deus está falando que Ele perdoa. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Uma igreja sem afeição, sem o aconchego, sem a preocupação de uns para com os outros, se torna fria, se torna uma igreja fria. Ela precisa da alegria, ela precisa do amor, e Deus quer que nos amemos, nos ajudemos e nos relacionemos, e só as Escrituras podem fazer isso. E o versículo 11 diz que nós precisamos de consoladores, nós precisamos que se levantem no nosso meio pessoas que nos consolem,
com a palavra de Deus. Pessoas que estão tristes, abatidas, e possa alguém se levantar e dizer: meu irmão, há esperança, nós precisamos disto. Então talvez Deus chama você para fazer isso. Talvez Deus chama você para ligar para alguém e dizer: meu irmão, você passou por este problema, você passou por essa angústia, essa dificuldade, você está triste, mas Deus consola o seu coração, Deus tem isto na sua vida. E o versículo 11 diz que os levitas fizeram isso. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos. Parece uma palavra dura aqui, não, é uma palavra de consolação, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Deus levanta no nosso meio, não só o pastor, não é uma função exclusiva do pastor, um privilégio exclusivo dos presbíteros, não, Deus levanta no nosso meio consoladores, pessoas para dizer para a gente: Deus está aqui, pessoas para dizer para a gente assim: se Deus é por você, quem será contra você? O Senhor faz isso, Ele renova a alegria da salvação pela sua palavra. Lá em Atos capítulo 16, nós encontramos uma situação quando Paulo foi preso junto com Silas, e eles na prisão, então, ali em Atos 16, não presos porque haviam cometido algum crime ou eram de alguma forma malfeitores, não, eles estavam ali por causa da palavra de Deus. E ali então, mesmo injustiçados naquele momento, a palavra do Senhor fala que eles cantaram na prisão, e cantaram porque havia uma alegria no coração deles, que nem as chibatadas que eles receberam na praça, chibatadas, e foram enviados para a prisão, uma prisão imunda, mas nem isso tirou a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanta gente, ele se alimenta da ira, ele se alimenta da tristeza, da revolta, enquanto a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos alimentar da alegria do Senhor. E se essa alegria não é uma realidade no seu coração, peça a Deus, peça ao Senhor. Filipenses 4, versículo 4, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu me lembro de um jovem, de um adolescente, que a minha esposa e eu, nós conhecemos desde criança, e ele se chamava Sóstenes. Nós amávamos o Sóstenes. O Sóstenes, esse era o nome dele. Ele tinha vários problemas de saúde, ele não podia andar como as demais crianças. O Sóstenes enxergava muito pouco, ele não conseguia andar sozinho, e mesmo que se ele conseguisse andar sozinho, enxergasse, melhor dizendo, ele não poderia andar sozinho, que ele tinha limitações físicas muito severas, mas era um menino que amava Jesus. Era uma criança, viu, crianças que estão aqui nesta noite, amava profundamente Jesus, profundamente. O testemunho do Sóstenes era algo inexplicável, só podia ser explicado por Deus. E o Sóstenes, quando nós saímos daquela igreja, nós continuamos nos comunicando com o Sóstenes, e de vez em quando passávamos ali, quando podíamos, e nós recebemos uma notícia que ele havia falecido. O Sóstenes, Deus levou o Sóstenes com 15 anos mais ou menos, né, gente? Mais ou menos 14 anos. 14 anos o Senhor levou o Sóstenes. E o pastor que estava na igreja me falou o seguinte: olha, pastor, o Sóstenes, antes do Senhor levá-lo, ele estava no hospital e eu fui visitá-lo, e ele disse assim: pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo, pastor. E o pastor então pegou a palavra de Deus, abriu num dos textos preferidos do Sóstenes,
uma parábola, eu não me recordo agora qual a porção, e leu para o Sóstenes. O seu rosto se encheu de alegria. O seu rosto se encheu de alegria. E ele partiu. E no velório ali do Sóstenes, toda a escola onde ele estudava estava presente. Porque esse menino tinha um testemunho maravilhoso. Professores, colegas, alunos, ninguém deixou de ser tocado por esse menino, porque ele amava o Senhor e a sua palavra. A restauração, a renovação da alegria, meus irmãos, só pode acontecer se ela vier da palavra de Deus, nada mais. No último momento da nossa vida, é a palavra de Deus que consola. Quando nós estamos tristes, é a palavra de Deus que consola. E em todos os momentos da nossa vida, é a palavra do Senhor que fala ao nosso coração. Saiba disso. Nenhuma mensagem bonita da internet, nenhuma mensagem carinhosa do WhatsApp, nada disso tem poder para trazer a verdadeira alegria, se não estiver com a palavra do Senhor. Então não vos entristeçais. Aqueles consoladores disseram: não vos entristeçais, vão, comam, deem a quem não tem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, só as Escrituras podem restaurar o amor uns pelos outros. Ele vai dizer no versículo 10 também, né? Ele vai dizer: olha, vão lá, comam carnes gordas, faça lá o seu churrasco, pega lá o seu refrigerante, como a gente falou, leva para quem não tem, preparado para si, porque esse é o dia consagrado. Então o povo se foi a comer, diz o versículo 12, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Meus irmãos, às vezes a gente diz assim: ah, mas não é fácil viver com o fulano, não é fácil suportar o fulano. Olha, e nós apontamos vários erros na vida de fulano, vários motivos porque nós não queremos muita intimidade com ciclano dentro da igreja, mas isso não é bíblico. Deus não nos manda agir assim. E se nós fôssemos apontar erros, fraquezas, nós teríamos uma lista interminável de pessoas que foram usadas tremendamente por Deus, mesmo com as suas fraquezas. E nós lembramos aqui do grande missionário evangelista Whitefield, que foi uma grande bênção lá na Geórgia, onde aconteceu um grande avivamento, mas ele tinha problemas, ele tinha fraqueza, apesar de Deus usar grandemente este missionário, este evangelista. Ele pediu a introdução de escravos para ajudá-lo no orfanato, uma falha. Nós podemos apontar Agostinho, grande homem de Deus, mas apoiou a perseguição aos donatistas, que era uma seita na época, mas ele apoiou a perseguição, que até se matassem ali aquelas pessoas, mas Deus o usou, apesar da sua fraqueza, apesar do seu erro. E nós podemos apontar um exemplo bíblico, quando Jeremias, chamado do profeta chorão, um homem que reclamava de tudo, mas ele aprendeu, e Deus o ensinou a cantar, dizendo: Tu és fiel, Senhor. Quem somos nós para não acolhê-las, para não tentarmos conviver com elas, para não amá-las, para não ajudá-las e para não respeitá-las? É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. E se nós cremos que nós vamos morar juntos lá no céu, então a gente tem que começar a treinar aqui. Faça isso. Então Neemias, Esdras, os sacerdotes, os escribas, os levitas, no versículo 9, mandaram o povo se relacionar.
Veja que ele diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes, aí então ele fala: vai lá, vão se alegrar juntos. E isso foi o resultado, porque eles tinham entendido a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículos 19, 20 e 21. 1 João capítulo 4, versículos 19, 20 e 21. Quando a Bíblia diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então essa é a máxima da palavra de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, a Bíblia fala que ele é mentiroso. É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele vai dizer no versículo 21: ora, temos da parte dele este mandamento. Então não é uma sugestão, um conselho, é um mandamento. E qual é o mandamento? Que aquele que ama a Deus, o que faça? Ame. Vamos lá, meus irmãos, sem medo. Aquele que ame a Deus, ame. Aí sim, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E quando nós rejeitamos o convívio de uns para com os outros, o nosso coração começa a ficar impermeável à voz de Deus. Entendemos a palavra que foi falada, mas logo esquecemos dessa palavra. Ela não desce para o coração, porque a gente rejeita o convívio. Então, concluindo aqui, meus irmãos, o povo experimentou uma grande reforma. Voltando aqui para Neemias, já concluindo, o povo experimentou uma grande reforma. Ouviram a pregação da palavra de Deus e foram transformados. Eu fico imaginando esse sermão, né? Que sermão maravilhoso. De vez em quando eu fico pensando em alguns sermões da Bíblia. Esse sermão maravilhoso foi pregado. Nós vemos lá os sermões de Jesus, e cada um deles era de transformação daqueles que ouviam. O sermão lá do dia do Pentecostes, onde muitos vieram a crer. Alguns sermões maravilhosos. E o nosso grande problema, meus irmãos, como crentes, agora falar um pouco para os crentes, não é o domingo. Não é o domingo. Nosso problema é a segunda-feira. O problema nosso é a segunda-feira, porque é o dia seguinte. Aí chegou a hora de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. E agora? Se você pergunta para muita gente: vem cá, e aí, como é que foi ontem na igreja? Foi bom. Tá, mas e o que você aprendeu? Bom, eu aprendi que, veja só, né? Eu aprendi que a gente tem que ser bom, né? Meio genérico, né? Então, será que aquele povo voltou para casa, comeu, festejou e se esqueceu? Comeram carne gorda, beberam bebidas doces, deram porção para os outros, ouviram a palavra de Deus, se alegraram. E aí? E o dia seguinte? Será que eles, no dia seguinte, agora vamos esperar o próximo? Vamos esperar o próximo. E tem crente assim, vivendo sua vida cristã de evento em evento. Ele vai em um, fala: foi uma bênção, vamos esperar o outro. Irmãos, eles não se esqueceram. Eu só quero que você olhe aqui o versículo 12. Então o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Aí o versículo 13 diz assim: no dia seguinte. Agora está aí a segunda-feira, né? Lá, é claro, não era numa segunda-feira, mas no nosso caso aqui, vamos colocar aqui: no dia seguinte, a segunda-feira,
que alguns chamam de tenebrosa. Ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Ou seja, eles voltaram para a Bíblia. Eles não se conformaram só com o sermão de domingo. Eles voltaram para a Bíblia agora. O que é? O que nós temos que fazer? Como nós temos que agir? Eles não se esqueceram, eles perceberam que precisavam estar nesta palavra. O versículo 18 diz assim, desse texto de Neemias 8, o último versículo: dia após dia, veja só, não foi só na segunda-feira, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Aquele avivamento que aconteceu ali fez com que todos os dias eles voltassem à palavra de Deus, a perseverança diária, unânime em torno da palavra de Deus. E é isso que mostra que uma pessoa foi transformada. Não é uma pessoa que sai da igreja e chega em casa e joga a sua Bíblia em cima da estante, ou no guarda-roupa, ou dentro de uma gaveta qualquer, e só se lembra dela, desesperado um pouco antes de vir ao culto, perguntando um para o outro: aonde está a minha Bíblia? Cadê? Sumiu a minha Bíblia. Então essa perseverança unânime, verdadeira, é que mostra a transformação que ocorreu no coração de um ser humano. Então alguém reformado, meus irmãos, não é apenas alguém que acata, aceita e proclama as doutrinas corretas das Escrituras Sagradas. Nós nos lembramos hoje que alguém reformado é principalmente alguém que vive e se alimenta dessas palavras eternas, meditando nelas todos os dias, porque ele entende que é ali que a sua alegria está. Ele entende que é ali que Deus fala com ele, é ali que o Senhor sussurra aos seus ouvidos e muitas vezes grita ao seu coração para que ele se arrependa. Que nós possamos a cada dia buscar nessa palavra que custou tanto a tantos, para que o Senhor continue operando em nosso coração a transformação, a renovação, a reforma que nós precisamos todos os dias. Vamos orar? Feche seus olhos, e após a nossa oração eu quero convidar aqui o nosso irmão Walter, e ele vai continuar cantando. Ele vai cantar 2 músicas louvando ao Senhor. Pai Celeste, que esta palavra, Senhor, ela seja na nossa vida inseparável de nós, que nós não ousemos nem um instante viver a nossa vida cristã sem esta palavra, sem ser conhecido, Pai, como o povo do livro, o povo que tem a Bíblia como a regra de fé e prática, e que nós sejamos exemplos disto, vivemos por esta palavra. Enquanto o mundo está em tanta confusão, o Senhor é sempre claro na sua palavra, que não muda, que é eterna e que tem se cumprido. Fica conosco, nos dê coragem, nos dê força, nos dê ânimo, para que isso seja feito em nós, pelo Teu Espírito, e em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém.